Bom dia. Iremos comentar sobre as canções de protesto produzidas a partir da década de 1960, que se destacaram contra o período da ditadura militar no Brasil. Em 2 de abril de 1964, os militares apoiados pelos Estados Unidos derrubaram o governo de João Goulart e tomaram o poder. Estava instaurada a ditadura militar no Brasil. Milhares de pessoas foram agredidas, torturadas e assassinadas. Outras milhares desapareceram. A partir desse contexto, além da violência percorrida pelo Brasil, um grupo que se destacou na luta contra a opressão militar foi dos artistas, atores, músicos, poetas e escritores. Cada um contribuía com o que melhor sabia fazer, questionando os fatos e informando a população, apesar de censurados pelos órgãos opressores. E com bons artistas, os músicos populares brasileiros descreveram os horrores da ditadura nos mínimos detalhes. Descrições que perpetuam até os dias atuais, trazendo à tona toda a covardia aplicada contra o nosso povo e que não nos deixava esquecer todas as atrocidades cometidas contra o nosso país. As canções de protesto contra a ditadura militar eram canções de combate social e ao mesmo tempo de forte apelo emotivo romântico. Suas letras criticavam a situação miserável e a exploração sofrida pelos excluídos do campo e da cidade, sertanejos, pescadores, vaqueiros, operários e favelados. Denunciavam as estruturas fundiárias e o cotidiano dos pobres dos centros urbanos. A canção de protesto foi também um marco da história musical do país, consolidando um estilo chamado MPB. Os temas das canções pretendiam ser revolucionários, pois tinham a intenção de provocar o ouvinte, despertando para a resistência contra a ditadura militar e a luta pela liberdade. Buscava ainda sensibilizar ou conscientizar o público, setores das classes médias, sobre a pobreza e miséria reinantes no Brasil. Para isso, seus intérpretes usavam gestos, cantos e até trechos recitados de forte impacto teatral. A partir disso, citaremos algumas das principais canções de protesto produzidas por compositores de maior destaque no período ditatorial. A canção Apesar de Você, composição de Chico Buarque, em 1970, Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, ou Caminhando, de Geraldo Vandré, em 1967, Cálice, de Gilberto Gil e Chico Buarque, em 1973, e entre outras. Entre os compositores de maior destaque no período ditatorial estão Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Geraldo Vandré, entre outros. Chico Buarque, o compositor, cantor, dramaturgo e escritor carioca, tem uma das maiores produções voltadas para a crítica à ditadura militar. Seu trabalho recebe influências do samba e do lirismo do cotidiano. Ao fim da década de 60, foi criticado por não se posicionar politicamente. Quando o fez, precisou buscar o autoexílio em Roma, em 1968, e só retornou ao Brasil em 1970. No mesmo ano, lança o disco Apesar de Você, com letras de embate direto ao regime. Vigiado mais de perto pela ditadura, Chico Buarque é obrigado a criar um heterônimo, Julinho de Adelaide. A manobra dura até 1975. Nesse período, consegue lançar outras músicas, também com letras diretamente indicativas da insatisfação popular com o regime. As letras de Chico foram interpretadas pela maioria dos cantores da época, entre eles Elis Regina, 1945 a 1982, Gal Costa e Caetano Veloso. Gilberto Gil, o cantor e compositor, escreveu em parceria com Chico Buarque uma das mais marcantes canções em oposição ao período da ditadura. Cálice foi escrita em 1973, mas só foi liberada pela censura em 1975. A canção é uma metáfora ao momento de súplica de Jesus Cristo que pede, consciente de que será morto, que o Pai afaste dele o cálice, sina. A letra induz, contudo, que seja afastado do povo o cálice do verbo calar, imposto pelos ditadores. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Caetano Veloso.
As canções do baiano também marcaram a crítica contra a ditadura. Caetano permaneceu em um alto exílio entre 1969 e 1971, em Londres. Entre as mais importantes de suas obras está Alegria, Alegria, que inaugura o movimento tropicalismo no Brasil. A música critica diretamente a direta seduzida pela cultura norte-americana, Coca-Cola e Brigitte Bardot. Demonstra alguém sem responsabilidade, sem lenço e sem documento, indiferente à pressão militar. Contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou entre fotos e nomes, os olhos cheios de luz, o peito cheio de amores vãos. Eu vou, por que não? Por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais. As canções de protestos contra a ditadura militar ganharam maior projeção nacional com os festivais de canção, transmitidos pela televisão, TV Raul César, TV Record e TV Globo. Nestes festivais, os cantores e compositores apresentavam-se para uma plateia formada, em grande parte por estudantes que participavam com entusiasmo. Faixas de apoio aos artistas preferidos, vaias, gritos e torcidas organizadas eram comuns em todas as fases da seleção. No palco dos festivais desfilaram uma grande quantidade de ritmos e estilos, de toadas ufanistas até músicas experimentais. Algumas músicas misturavam bossa nova, pop, rock e cancioneiro tradicional. Vale ressaltar também, dentro da música popular brasileira, a música brega, que foi excluída durante muito tempo da história. No entanto, a produção desse gênero musical não parou e se destacou em todo o Brasil. Embora seja muito discriminada por se tratar de um estilo tosco melodramático, era e ainda é muito ouvida pelas classes menos favorecidas, os excluídos da sociedade. Quando falamos em MPB, logo nos associamos aos anos de ditadura e sempre nos lembramos dos grandes compositores que contra o golpe militar se viram metidos no embate, e esquecemos de Nelson Ned, Waldir Soriano, Odair José, Agnaldo Timóteo. Estes cantores sabiam como era viver nessas condições, pois a maioria deles são oriundas das classes populares e, portanto, tiveram de enfrentar problemas como este na própria pele. E assim revelaram em suas canções a injusta realidade brasileira. A partir disso, mostraremos uma música de Waldir Soriano, chamada Eu Não Sou Cachorro Não, que homenageia os artistas da música brega brasileira. Cachorro não. Portanto, a música popular brasileira se tornou um dos principais instrumentos da arte, utilizados para contestar a ditadura militar, que vigorou durante 21 anos no país. As letras dos compositores indicavam o uso de metáforas. A insatisfação com o regime e quem tentou burlar foi alvo de censura e perseguição. A censura tentou calar quem tinha algo a falar, mas alguns músicos acharam uma brecha e deixaram para a posteridade seu pesar. Contudo, a maioria dos artistas buscou refúgio no exterior e o alto exílio, que foi a medida tomada para evitar as sucessivas convocações para depoimentos e possibilidades de prisão. Bom, espero que tenha gostado
e muito obrigado pela atenção.